Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à aula de Orçamento e Finanças para Projetos dentro do Programa de Formação Cultural do Criando Criadores. Eu vou começar essa manhã de domingo me apresentando para vocês. Eu sou Ale Fernandes, eu sou do interior de São Paulo, moro em São Paulo desde 2015 e vou falar um pouquinho da minha formação e da minha vida profissional. Eu sou formado em Ciências Econômicas, eu tenho uma graduação em História também, mas é mais antiga. Eu sou formado em Ciências Econômicas, em 2010 me formei em Economia e fiz um MBA em 2011 e 2012. Nessa época eu trabalhava em banco. Eu passei num concurso da Caixa Econômica Federal, trabalhei na Caixa Federal por 10 anos, 9 anos e meio. Saí da Caixa, pedi demissão em 2014 para trabalhar com coisas que eu ainda não sabia direito que eram, mas eram relacionadas à cultura, e cheguei até onde eu estou hoje. Então, ainda na Caixa, em paralelo à Caixa, eu comecei a participar e contribuir num coletivo lá em Sorocaba, chama Rasgada Coletiva, existe até hoje o coletivo. O Rasgada me deu, era um coletivo de produção cultural, então ele me deu bastante experiência, desde horizontalidade, que era uma coisa que eu não conhecia, organicidade, que também era um outro ponto que eu também não entendia, e rodar, né? Fazer todas as funções possíveis. Lógico que como eu vinha de banco e eu vinha dessa área de exatas, embora eu não me considere uma pessoa de exatas, acabava sobrando para mim as planilhas e os controles. Eu acabei focando mais nessa parte de gestão financeira ou de produção executiva, né? Quando existem, né? Quando elas existem separadamente. Geralmente a produção executiva cuida de tudo num projeto pequeno. Ou o produtor cuida de tudo, 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 né? Num projeto menor. Enfim, eu vivia um dilema que era trabalhar no banco, uma coisa super careta durante o dia, que me dava grana, mas que era bem desgastante. E ao mesmo tempo trabalhar com o que eu gostava, que era produção cultural, mas num coletivo, que não dava renda. E eu fiz um plano, ainda no banco, de montar um negócio e com esse negócio ter renda menor do que nesse emprego, mas ter um negócio que eu ganhasse um pouco menos, mas que ainda assim eu conseguisse ter renda, me sustentar e trabalhar com o que eu gostava. E eu montei um bar, barra restaurante, espaço de show. Todo mundo que trabalhava lá, ninguém era profissional de alimentos e bebidas, todo mundo era artista, relacionado às artes, assim. A gente era horizontal e chamava La Paz. La Paz existiu 2013, 2014, 2015. Aí, em 2015, eu abri um café em sociedade também com outro amigo que também era de coletivo. Era um café, sebo, tinha sarau, tinha várias linguagens de arte relacionadas. Tinha um cineclube. E nesse primeiro ano do livramento eu fechei o La Paz por motivos alheios à minha vontade, assim. E o livramento era muito recente, tive que fechar também. Fiquei sem emprego, fiquei desempregado, vim para São Paulo, procurei emprego aqui e continuei mais ou menos nesse mesmo ramo. Fui trabalhar de garçom e depois gerenciar o Jazz B ali na República. E os donos do Jazz B também são donos do Jazz nos Fundos. Daí também fiz um tempo de Jazz nos Fundos, um período de reforma da casa, tinha umas festas pontuais. E fiquei trabalhando mais com a operação do restaurante e do bar do que com a arte e cultura, participando um pouquinho das reuniões de produção. Não era o que eu queria participar mais, eu queria estar mais com os pés nas artes do que numa operação de bar e restaurante. Aí eu saí do Jazz B em 2016, um ano de bar, e comecei a procurar nessa área. Achei um trabalho de produção numa companhia de teatro de bonecos na Lapa, Vila Romana, ali perto do Sesc Pompeia, que chama Pia Fraus. Era daquele ator Domingos Montanher, faleceu.
Trabalhei com eles, eles trabalham muito com editais, fomento, então trabalhei com eles o finalzinho de 2016, 3 meses. Chegou o final do ano, acabaram os projetos, retomariam, assim, quem trabalha só com edital tem fluxos, né? Não trabalha o ano todo, não tem linhas abertas ou não está executando às vezes um projeto, então não tem uma coisa contínua, só acontece quando tem o edital ali. Então eles retomariam só 4 meses depois, só em abril de 2017. Fui procurar emprego, fui bem focado, não queria voltar para bar e restaurante. Acabei chegando no Centro da Terra, que é um teatro em Perdizes, que é um teatro que sempre abrigou a companhia do Centro da Terra, os espetáculos da própria companhia. Nos últimos anos, antes de 2017, a companhia já tinha dado uma parada, tinha diminuído a frequência dela, então o teatro estava meio abandonado, meio parado, ocioso. Eles abriram um espaço para receber artistas muito experimentais, tanto de música, quanto de cênicas, dança, teatro, quanto de infantil. Criaram uma programação, chamaram curadores, um de infantil, um de cênicas e um de música. E eu fui chamado para gerenciar o espaço e fazer a produção da casa. Então, adequar as vontades as necessidades dos artistas com as possibilidades do teatro, né? O que a gente tinha de estrutura ali. Eu fiquei fazendo essa interlocução. Eu também gerenciava porque eu cuidava de equipe, também cuidava da parte financeira, dos pagamentos, desses controles, mas principalmente eu cuidava e que era o que eu queria cuidar de fato, eu cuidava da parte de produção e fui pisando bem com os 2 pés na coisa da produção mesmo, isso já 2017, não há muito tempo, que eu fui me assumindo oficialmente um produtor e não um gerente, e não um produtor que também tem uma outra profissão, fui vivendo exatamente da produção. E fiquei 2 anos, 2017, desde fevereiro até outubro de 2018 no Centro da Terra. Saí em 2018 com uma produtora que eu montei, abri um CNPJ, comecei a trabalhar com alguns artistas. Eu queria trabalhar com multilinguagem, queria trabalhar com audiovisual expandido, com dança, com outras linguagens. Acabei focando só em música, porque apareceram artistas de música, foram aparecendo mais artistas, então eu fui indo para a música. Ao mesmo tempo, fui entendendo uma coisa que era uma grande dificuldade, que era, se você trabalha com audiovisual, você trabalha com literatura, você trabalha com cinema, com, sei lá, com várias coisas, circo, dança, você tem que entender, mapear, conhecer os contatos, os contratantes, os festivais, as conferências de 3, 4, 5 setores diferentes, e isso vira um trabalho homérico. Então talvez seja mais fácil você começar por vai fazendo esse aí cresceu, entendeu, está mais aclimatado, daí você vai para o segundo. Eu pelo menos achei esse caminho. Tudo que eu vou falar aqui para vocês vai ser muito a minha experiência, não é uma verdade, não é o único caminho certo, às vezes nem é o certo, é só a minha experiência. O que eu vou tentar passar em termos de teoria, sim, eu acredito que seja certo, eu não vou passar nada que eu acredito que seja errado. Mas muitas vezes não é tão 0 e 1, assim, não é tão ou certo ou errado, é muito da experiência de como a gente, principalmente, consegue lidar com determinadas coisas. Então, tem coisas que são muito legais, mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu tenho dificuldade. Daí tem outras que também são legais e que eu fico mais à vontade, que eu tenho mais facilidade. Acho que é legal na produção que a gente pode ir achando os nossos próprios caminhos, inventando as nossas próprias rotas, assim, sabe? As escolhas. Então, vamos começar. Primeiro eu vou fazer um apanhado geral para vocês do que a gente vai tratar aqui. Então vocês estão vendo no slide que o primeiro item eu chamo de a importância de um plano financeiro. E eu estou dando esse nome de plano financeiro. Para mim o plano ele é desde a elaboração, das definições, dos recortes. Esse projeto que a gente vai fazer. Esse projeto eu queria que ele tivesse 3, 4 linguagens. Que ele tivesse literatura, que ele tivesse música e que ele tivesse dança. Mas agora eu não consegui chamar aquele parceiro da dança, então não vai ter dança, vamos tirar. Então, assim que se define o que é o recorte do projeto, fecha-se o projeto, a gente precisa entender todas as variáveis de custo e de despesas, e daí eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um, mas todos os custos e despesas que a gente vai ter nesse projeto. Então, definiu-se o projeto, entender todos os custos e despesas. Então, esse
planejamento, aí a execução com controle, vai gastando, vai pagando, recebe, por exemplo, sei lá, se é um edital, a gente recebe o dinheiro, daí a gente vai tirando, vai pagando, pega a nota. Esse controle, esse acompanhamento. E na terceira fase, que é a pós-produção, a prestação de contas, a apresentação de todos os comprovantes, como se foi gasto de uma maneira correta, se foi gasto no fluxo correto. Essa pré de planejamento, essa produção de acompanhamento de gastos, de execução mesmo de financeira, e essa pós de prestação de contas eu vou chamar de plano financeiro aqui. O segundo ponto que eu vou falar com vocês vai ser sobre conhecimentos e práticas necessárias. Pô, mas será que eu posso trabalhar com isso? Será que é a minha? Não é? Vamos ver algumas características, vamos ver algumas coisas que é legal saber, é legal ter como bagagem. Terceiro, etapas de um plano financeiro. Então, quais as etapas? Eu falei um pouco disso de pré, durante e pós, uma apresentação, um projeto artístico. A gente vai esmiuçar isso um pouquinho melhor. Ferramentas. Quais ferramentas vão me auxiliar? Existem inúmeras, mas a gente acaba usando poucas e dá para usar poucas, a não ser que você vá fazer um projeto muito grande, outras muito longo. Mas no geral a gente trabalha com poucas ferramentas e resolve bem. E esse começo, meio e fim também, falando um pouco sobre as etapas do projeto, mas numa outra abordagem. E no finalzinho eu vou falar com vocês sobre essas planilhas. Então, as tais ferramentas, planilhas, tabelas, gráficos, o que a gente usa, como a gente usa, quais são os tipos de tabela que dá para fazer. Então vamos dar uma olhada em cada coisa, vamos vendo cada coisinha, entendendo um a um aqui, tá bom? Para começar a aula, a primeira coisa que eu vou falar para vocês agora nesse começo é da importância, os motivos que a gente tem que fazer um plano financeiro dentro de um projeto. E o primeiro item para mim é a responsabilidade. Se a gente está fazendo um projeto, mas é um projeto de uma casa, por exemplo, não é um projeto cultural, artístico, a casa pode ser para a gente morar e só para a gente. Então, se ela der errado, se sair fora do que tinha sido planejado, a responsabilidade que nós temos com o projeto é só para com a gente. Um projeto cultural ou artístico não, ele é feito para uma sociedade, para um entorno, para um território, para uma região. Então a gente tem uma responsabilidade imaterial de entregar esse projeto para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade. E o plano financeiro ele entra muito nessa estruturação, ele é muito importante para isso, para não dar ruim. Pode ser que tenham variáveis, pode ser um monte de coisa, mas assim, tipo, você amarrando, a chance de dar certo é muito maior. Então a primeira coisa é essa responsabilidade imaterial e material, que é a responsabilidade de um dinheiro que está sendo usado às vezes, boa parte das vezes num projeto cultural, ele vem do Estado, ele vem de um patrocinador, ou ele vem de uma comunidade. Então, se ele está sendo entregue pela sociedade para a gente executar algo, a gente também tem essa responsabilidade financeira. Também não é dinheiro do meu bolso, sabe? Mesmo que seja, a gente tem que ter responsabilidade com a gente, mas tem isso, essa responsabilidade financeira, material, e essa responsabilidade imaterial, que é a entrega do trabalho, que é o conseguir finalizar da maneira que a gente quer finalizar, que é bem, que é uma coisa ótima, boa, excelente, enfim. O segundo ponto é a redução de imprevistos. Todo projeto ou todo o futuro, tudo que a gente ainda não fez, tem uma previsibilidade, mas tem coisas que a gente não prevê, tem coisas que são muito maiores. A gente está vivendo agora esse período de pandemia e a Covid foi exatamente isso. Ela veio, ninguém previa isso em outubro, novembro do ano passado. Muita gente trabalha com planejamento de 2, 3, 5, 10 anos, e daí como que você vai prever uma coisa que você não consegue prever 3 meses? Então, e não é qualquer coisa que aconteceu em 3 meses, foi uma pandemia mundial que parou o planeta, assim, ou deveria ter parado boa parte do planeta. Mas enfim, se a gente fizer um plano financeiro bem amarrado, bem pensado, bem estruturado, a gente consegue reduzir esses imprevistos, porque a pandemia foi um caso à parte, mas tem outras coisas que a gente sabe.
Ah, mas ano que vem é ano de eleição. Pô, eu quero fazer um projeto com uma programação em outubro, mas outubro é mês de eleição e daí o projeto do lado de uma escola vai dar problema. Então tem coisas que a gente consegue parar, prever e a gente reduz esses imprevistos e reduz prejuízo, reduz dor de cabeça. Então dá para fazer esse planejamento. O terceiro ponto, melhor fundamentação para tomada de decisão. Vamos dizer que eu estou alugando um equipamento. Ah, vou alugar umas câmeras, vou alugar um link de transmissão, vou alugar algumas coisas para fazer uma transmissão de uma atividade. E daí o meu fornecedor tem um problema e não consegue me fornecer. A pessoa que eu ia alugar lá fala, pô, eu não consigo, já aluguei para outro, ou queimou, estragou. Para eu tomar uma decisão muitas vezes rápida que a gente precisa tomar executando um projeto, se eu tiver orçamentos, tipo, eu tenho um orçamento de uma outra tecnologia diferente que a gente consegue fazer assim, assim, assado, ou da mesma, só que com outra pessoa que vai me fornecer, com uma outra empresa ou uma outra pessoa conhecida, eu consigo decidir melhor, eu consigo tomar a decisão num tempo certo, sem demorar muito, e produção é muito essa coisa do tempo. Eu consigo, tipo, tomar uma decisão, pensar, pô, mas esse custa bem mais caro, eu não tenho esse dinheiro. Ou esse custa bem mais caro, mas é tão bom quanto o que eu queria e eu tenho esse dinheiro sobrando. Eu já tinha reservado esse dinheiro. Então, eu consigo prever imprevistos, deixar uma reserva, ao mesmo tempo já decidir por esse. Se eu não deixei essa reserva, já não deixei. Então, eu vou para o outro, que é uma outra tecnologia, mas é no mesmo valor. Um exemplo, estou trazendo coisas aqui. Mas é isso, para a gente decidir, a gente precisa ter informação. E esse plano financeiro, ele antecipa isso, ele traz essa carga para a gente. Definição de prioridades. Quando você olha para um projeto inteiro e você já vê as etapas e já prevê as etapas, você sabe que você vai gastar com aquele setor, você vai gastar com aquela pessoa, com artista, com técnica, com equipamento, locação de estrutura, com uma série de coisas. Só que, por exemplo, a estrutura que você vai montar num dia que pode chover, você está fazendo algo numa praça, numa rua, ou num campo aberto, seja onde for. Você vai pagar a estrutura antes? Por que você pagaria um mês antes, 2 meses antes, se você vai usar só no dia? Mas, ensaio, cachê, as pessoas já vão ensaiar antes, então tem que pagar antes. Então, um plano financeiro também define o tempo das coisas. Todo mundo vai receber, todo mundo tem um preço, porém, o que eu vou pagar agora? Eu tenho todo o dinheiro na mão? Se eu tiver todo o dinheiro, beleza. Mas geralmente tem projetos que a gente vai receber em etapas. A gente recebe mensais, por exemplo. Ou a gente levanta dinheiro e a gente vai levando e não tem todo o dinheiro. Você faz uma campanha de arrecadação, você faz alguma coisa assim. Então, você vai dependendo de entradas. Eu tenho isso, eu não tenho 100%, eu tenho 30%. Então, o que que eu preciso gastar agora com esses 30%? Essa definição de prioridades, ela é fundamental. Às vezes eu vou usar essa estrutura só lá na frente, mas se eu alugar agora, se eu der uma garantia agora, metade para a empresa da cobertura ou do palco, ele vai me dar desconto. Então, se eu tenho esse dinheiro, compensa também eu antecipar. Então, tem todos esses jogos que a gente vai definindo no cronograma, nas etapas da execução de um projeto, ou da pré mesmo, da execução do projeto, mas que passam por um plano financeiro. Objetividade. Projeto às vezes abre muito, tem várias cabeças pensando, tem muita gente querendo fazer muitas coisas. Então o pessoal fala, pô, eu quero fazer um negócio que vá daqui até Belo Horizonte. Aí você fala, cara, a gente não tem dinheiro. Tudo que a gente já levantou de dinheiro, tudo que a gente já pensou de dinheiro, tá aqui. Dá para ir para Belo Horizonte? Não, não dá. O que dá para fazer? Dá para fazer aqui, dá para fazer com Guarulhos, dá para fazer com Osasco, dá para fazer com Sorocaba, Campinas, São José, e é isso que a gente pode fazer. Então também fica muito objetivo, porque você tem aquilo, você já sabe que tem aquilo. Ah, mas não seria legal? Dá para fazer? Não, não dá. Então vamos tocar para o que dá. Ou vamos mexer no projeto, vamos pensar em outra fonte de renda, vamos articular coisas para viabilizar isso, se for importante. A grana não pode ser uma coisa que limita, a grana tem que ser uma coisa que traz lucidez. Eu tenho, não tenho, não tenho. Se não tenho e quero muito, o que eu vou fazer para ter? Então, é isso. E o último, sustentabilidade. Sustentabilidade eu vou usar o termo como uma coisa contínua.
uma coisa que acaba e que você quer que continue, que você pensa em fazer outros. Quando a gente faz um projeto sustentável, a gente paga todo mundo fica feliz com isso, a gente termina o projeto sem ser uma dor de cabeça, sabe? Que deu problema, deu problema, deu problema, deu problema, e depois você não quer nunca mais olhar para aquilo. Você termina e você tem vontade de fazer um novo, você vai criando um ciclo de produção. Boa parte das pessoas que está na produção está há muitos anos, está fazendo, errou, teve dor de cabeça, teve problemas, mas chega uma hora que você começa a fazer e ter menos dor de cabeça, você começa a prever mais as coisas. E daí se torna prazeroso, daí você consegue viver daquilo, e daí você vai organizando e começa a ter retorno da sociedade, das pessoas. Então, para a gente não fazer e morrer na praia, um plano financeiro ajuda muito essa sustentabilidade. Vamos para o próximo slide. Conhecimentos e práticas necessárias. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o perfil de quem trabalha com isso. Na produção a gente costuma fazer muitas coisas. Eu gosto, estou tentando agora ir fechando, me especializar um pouco mais em umas coisas. Não que eu possa fazer eventualmente uma coisa ou outra, que eu também gosto, mas eu estou tentando me definir como isso ou isso, que a produção é uma coisa muito ampla, você faz tudo assim. Então, para pensar em finanças, quem vai ser a pessoa que cuida, que faz a gestão, que faz o acompanhamento, controle financeiro de um projeto? O que essa pessoa precisa ter? Eu elenquei umas coisas que eu acho importantes, existem muitas outras. Você pode falar, mas será que isso realmente precisa? Eu vou passando aqui e depois a gente vai debater isso daí no final da aula, lá no Zoom. Mas, ó, primeiro ponto, raciocínio lógico. Quando eu falo raciocínio lógico, não é sobre a capacidade de pensar. É um pouco sobre pensar de uma maneira lógica, tipo 1 mais 1. Pensar assim, tipo, é isso que eu falei um pouco do, mas eu quero fazer para Belo Horizonte. Não, calma, tipo, o que que a gente tem? A gente tem isso. Mas seria muito legal se a gente tirasse esse valor da cobertura, da estrutura com cobertura, do lona. Mas, amigo, tá com previsão de chuva, não vamos tirar, se tirar vai dar ruim, sabe? Então, ter esse raciocínio muito exato e lógico. Para um artista é fundamental, para um diretor artístico, para um criador de projeto, é fundamental que ele tenha essa coisa criativa, aberta, solta, ampla, que você não, às vezes tem dificuldade para formatar, mas para quem cuida de finanças é bom ser mais fechadinho. Mesmo que você seja uma pessoa aberta, estando ali naquele trabalho, você tem que fechar. É como se, eu sou uma pessoa que pensa em muitas coisas, faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando você está dirigindo. Então você para de fazer as outras coisas e vai dirigir para ter atenção ao trânsito. Então, executando um trabalho desse, eu vou focar nesse trabalho. Vou ter um raciocínio bem reto, assim. Segunda questão é essa é fundamental, essa não tem que discutir, é a organização. Dinheiro é o ponto que pega em tudo. Então, se a gente não organiza, a gente passa por sufocos, a gente passa por perrengues, aparecem coisas e prefeitura às vezes vem cobrar, e patrocinador, ou companheiro, colega que está no projeto também fala, pô, preciso dessa grana, você fala, peraí que eu não sei onde está, eu guardei, ou eu não sei em qual conta que está, ou preciso da nota para apresentar lá, a gente já pagou, preciso só que você me mande o comprovante da transferência, ou a nota, e a pessoa perde, não sabe onde está, demora para achar. Organização é fundamental, fundamental, fundamental. A pessoa tem que estar, pelo menos, organizada, mesmo que ela não seja a pessoa mais organizada, mas ali ela tem que criar um método. Na vida ela pode ser como ela quiser, mas ali ela tem que criar um método de organização. Geralmente, pessoas que já são mais organizadas são as pessoas que acabam indo para a produção executiva e fazer também essa parte dessa gestão financeira. Visão global. Pensar, por exemplo, numa sequência de shows que vai acontecer no fim de semana, apresentações num espaço público, uma quadra, numa praça, em algum espaço assim. Você vai ter lá, tipo, 4 shows num dia, 4 shows no outro, mais apresentações de outras linguagens, mais cedo, mais tarde, tem uma esquete de teatro, tem poesia, tem várias coisas. Legal. O iluminador vai estar preocupado com a iluminação, o técnico de som vai estar preocupado com o som. O montador do palco vai estar preocupado com o palco, a pessoa da comida vai estar preocupado com a comida. Cada um vai estar preocupado com um setor.
O coordenador do projeto, o diretor-geral do projeto, quem criou o projeto, seja uma pessoa, seja um coletivo, vai estar olhando para o todo. E o financeiro precisa olhar para o todo, porque o dinheiro passa por todas as etapas. Então, não adianta alguém chegar e falar, eu preciso do dobro, porque eu quero trazer um outro artista. Tem que olhar e falar, mas ó, a gente tem 5 mil reais, a gente tem 1 milhão de reais, tanto faz a quantia. A gente tem isso, se eu te der o dobro, eu tenho que tirar de alguém. E quem eu tiro? Então, ter essa visão generalista é importantíssimo para quem está trabalhando com finanças. Não é só, eu cuido só do dinheiro, você tem que meio que cuidar de tudo. Se alguém mexe numa etapa, então o show não vai ter 1 hora, vai ter 2 horas. Se é o último show, tem que pensar que isso pode ser um custo para a locação do equipamento, pode ser um custo se você está alugando um espaço que vai ser feito o evento, porque você vai atrasar em 1 hora. A gente precisa montar um dia antes, é uma diária. Se é um lugar alugado, é uma diária. Então, a pessoa que cuida desse plano financeiro, ela tem que estar de olho em tudo e tem que estar recebendo todas as informações. As informações têm que passar por ela. Ela é uma coordenadora do projeto. Seja um projeto pequeno ou um projeto grande. Capacidade analítica. É isso. Você olha para uma ação, você olha para uma mudança que alguém fez e a pessoa fala, não vai mudar nada esteticamente, politicamente, conceitualmente a coisa vai continuar, vai manter a mesma essência. Você tem que olhar e falar, tá, legal, a coisa se mantém, mas financeiramente tem interferência? Vamos entender se a gente vai pagar multa por isso? Mas e se a gente quebrasse a guitarra? Aquela coisa do rock and roll. A guitarra é sua, a guitarra não é, a guitarra é emprestada, alugada. Se quebrar a guitarra pode ser esteticamente bonito, mas vai custar. Então você tem que ter essa capacidade de análise, de decisão e apresentar e falar, tudo bem, pode até ser quebrado, mas se quebrar, acontece isso, isso, isso. Então essa capacidade de análise não pode ser ouvir e falar, tudo bem, vai lá então, bacana. Não pode ser uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa que olha com um olhar crítico o tempo todo, não esquece. Boa comunicação. Como eu falei, a gente está falando de dinheiro. Para justificar as coisas, a gente precisa ter uma boa comunicação. A gente não pode. Quem cuida de finanças não pode ser a pessoa que fala não para os projetos. Tem que ser a pessoa que explica o porquê sim ou o porquê não. E se porquê não, como pode fazer a partir dali. Um projeto ele é construído a muitas mãos, um projeto é construído por muitas pessoas e é construído para muitas pessoas. A gente não pode ter uma pessoa que seja simplesmente, de uma maneira muito rasa e simplista e fraca, só um limitador. Ele tem que ser alguém que delimita, ele tem que ser alguém que fecha, que controla, que bate o martelo, mas ao mesmo tempo tem que ser alguém que dialoga e pensa no projeto, não pensa só na prestação de contas, porque a gente vê até na política isso, gente que quer só guardar dinheiro. Não, vamos parar de gastar com isso. Não funciona assim, não é assim que funciona. Porque é para a sociedade. E num projeto cultural é para a sociedade também. Então não funciona assim. A gente tem que, ter essa dança, assim, tem que limitar, tem que apresentar os limites, porque é dinheiro e dinheiro não nasce em árvore. Mas não pode só responder por que não, sabe? E o último, eu deixei por último, mas é o mais importante, mais uma vez, é dinheiro. Então, ética e transparência. Essa questão da comunicação, ela fala com a questão da transparência. Tudo tem que ser mostrado. Tudo bem que às vezes a gente não abre uma planilha para o mundo, mas a gente abre para o grupo. Todo mundo que está envolvido, todo mundo que tem que ter acesso àquela planilha, seja quais pessoas forem dentro dessa organização do projeto, se todos do projeto têm que ter acesso, isso tem que estar explícito, isso tem que estar bem mostrado, não pode gerar dúvidas, porque pode minar o projeto, pode dar ruim, sabe? Porque você olha e fala, mas será que gastou-se certo com isso? Mas eu não lembro desse dinheiro ter saído. E isso as pessoas começam a desanimar ou desconfiar e travar, e ficar com medo. Então, precisa ser muito ético, isso é de caráter mesmo, assim, mas precisa estar tudo muito transparente. Esse é um ponto muito importante.
etapas de um plano financeiro. Agora a gente chega na parte mais executiva mesmo do plano, falando menos da pessoa e sim da ação, né? Do que ela vai fazer e como ela vai se organizar. Então, a primeira etapa é o planejamento e orçamento. O planejamento ele anda meio que junto, não com a criação em si, mas com a organização, com o planejamento do projeto mesmo. Alguém criou algo, alguém criou um disco, alguém criou uma peça. Legal. Agora, quando a gente planejar isso, a peça vai ter 10 apresentações, esse projeto de slam, de tal, blá, de dança, ele vai ter 3 meses. Definiu-se isso, aí também tem o planejamento financeiro. Ah, então para 3 meses a gente vai precisar de tal espaço. Mesmo que a gente não pague aluguel do espaço, a gente vai contribuir com as contas do espaço nesse período. Essas despesas têm que entrar junto. Definiu-se tudo, conversou com o espaço. Ah, então ajuda a gente com a luz, com a água, com o aluguel, com diversas coisas, com a manutenção. Quanto é cada coisa? Levanta, orça. Essas coisas, por exemplo, a gente está falando de um espaço colaborativo. Essas coisas elas vão ser meio já colocadas. O aluguel custa tanto, ou se não o aluguel é cedido, energia elétrica custa geralmente tanto, a água tanto. Então, a manutenção a gente reserva um tanto. Então, isso daí não vai variar muito. Mas a gente vai precisar de algum material no chão para dança, como um linóleo, uma proteção no chão. Orçar. Orçar 1, 2, 3, 4. Orça aquele que é mais próximo, que é amigo, que é do bairro, que é do território, que é da região, que você conhece, que você tem uma construção. Orça, prioriza esse entorno, mas orça outros para justificar, inclusive, assim, ó. Ah, mas orcei na Penha, mas orcei na Zona Oeste, orcei na Zona Sul, e tal fornecedor, empresas assim, e a variação de custo é essa e essa e essa. Até para dialogar com esse próprio parceiro e falar, fulano, tem como baixar um pouquinho? Eu estou priorizando você, mas também me prioriza? Então tem essa negociação. Então o orçamento é uma coisa muito importante. Caso o fulano não possa, aquele teu parceiro, você já sabe outros valores de outras pessoas, já sabe para onde correr também. Então o orçamento é fundamental, planejou, definiu o que é, aí vai lá e pega 2, 3 preços de tudo, pensa em tudo, levanta tudo, pensa em variação de custo. Ah, mas se for no final do ano, porque aumenta, sei lá, as vendas, então isso geralmente encarece. Se a gente está falando, por exemplo, de coisas que não são muito ligadas a projetos culturais, mas que às vezes são, porque a gente cuida também de... Quando faz projeto, a gente cuida também de barraquinha de comida e bebida, essas coisas. Tem coisas, alimentos que custam mais caro em determinadas épocas do ano. Então, a gente vai fazer o projeto daqui a 4 meses, vai ser inverno e isso aqui encarece. Então, já pensa, já calcula, já prevê essas alterações. Estruturação completa. Não adianta montar um projeto pensando assim, o som vai dar mais ou menos tal coisa. E você está indo atrás de 3 empresas diferentes. Você vai alugar as caixas de som de uma empresa, aí você vai alugar tipo backline, guitarra, bateria, essas coisas de outra empresa. E os mix você vai usar de um amigo, então vai ser uma graninha baixa, porque não é um aluguel, é só uma contribuição. Massa, legal. Aí você levanta só as caixas de som, os PAs e tal, e os retornos, mesa de som, essa parte mais estrutural assim. Você levanta isso, e você fala, então isso já dá R$ 2.000, então o resto vai dar mais uns 1.000. Não, estruturação completa. Levanta quanto que é aquela contribuição para o amigo e fala, fulano, posso te dar duzentão? Tá tudo bem? Levanta quanto que é o backline, bateria, guitarra, suporte para teclado, levanta toda essa parte do que você vai precisar. Levanta item por item, não tem um achismo. Finanças não permite achismo. Tudo bem que às vezes a gente tem que dar respostas e soluções muito rápidas e não dá tempo. Se for um item, 2 itens, 3 itens que não são grandes, que não são relevantes, a gente pode até chutar, pesquisar na internet rapidinho, preço de balcão, assim, sem ligar, sem negociar. Mas não dá para construir tudo
só no... Ah, isso é mais ou menos tanto, aquilo é mais ou menos tanto. Dá ruim, dá errado e dá dor de cabeça. A análise de viabilidade global e setorizada é mais ou menos o que eu falei antes com relação ao pessoal vir e falar, mas dá para ir para Belo Horizonte? A gente vai olhar para uma planilha e vai pensar assim, ó, vamos dizer que a gente tenha 10 itens e que cada um dos itens represente 1/10 disso. Então eu tenho 10 mil reais e tenho luz, som, 10 itens. Aí vamos dizer que seja tudo alinhadinho, só hipoteticamente aqui. Então eu tenho uma situação em que eu vou ter R$ 1.000 para isso, R$ 1.000 para isso, R$ 1.000 para isso, 1.000 para aquilo, 1.000 para aquilo, 1.000 para aquilo. Legal. Se alguém precisar de 2.000, a gente precisa entender se um outro pode ser zero, que dificilmente é zero, mas se outros dois podem ser 500. Então um é 500, outro é 500, dá 1.000, sobrou 1.000, 500 de cada aqui, eu uso esses 1.000 para outra coisa. A gente tem que sempre ter uma visão global. Eu tenho 10 mil e não posso passar dos 10 mil, porque eu não tenho de onde tirar esse dinheiro que passar. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma visão também setorizada. Se eu priorizar esse outro, vai ser em detrimento desse, vai ser prejudicando esse daqui. Posso diminuir a grana desse outro? Isso é um entendimento junto com o projeto. Qual é a prioridade do projeto? O que é fundamental para o projeto? É fundamental que tenha isso e isso é muito caro? Vamos fazer e vamos achar por onde a gente vai tirar. Mas tem que sempre olhar para os setores individualmente e olhar para o global. Previsão de eventualidade e reserva de manobra. Eu falei isso algumas vezes aqui sobre, vamos pensar nas coisas no imprevisível, aquilo que a gente não sabe. A gente vai pensar em todos os previsíveis, alguns imprevisíveis que podem não ser fechados, mas que a gente sabe que pode acontecer, a gente vai pensar neles. E depois que a gente fechar esses todos, a gente ainda vai trabalhar com uma reserva. Se o projeto precisa acontecer, e a gente está pensando que a gente vai alugar uma van para transportar pessoas e não sei o que, tal. Se uma pessoa perder essa van, a gente precisa ter o dinheiro do Uber. Se vier uma pandemia, a gente tem que achar fórmulas. Tudo bem que a pandemia é uma coisa muito grande, mas assim, sempre acontecem coisas, vão acontecer coisas que a gente não estava prevendo. E daí quando chegar essa coisa que não está prevendo, a gente tem que ter alguma gordurinha. Há editais em que você tem que gastar tudo que você fez a previsão, e há editais que você pode fazer a devolução do valor. Então, pensando de uma maneira muito rígida, de execução de por exemplo, de um edital, de um projeto com dinheiro público, você tem essas duas opções. Mas eu economizei nisso, eu previ uma reserva para isso e não gastei. Aí você também já faz uma flexibilização pensando assim, mas lá no final a gente ia gastar isso aqui, só que seria bem legal se sobrasse uma grana que gastasse nessa outra coisa para finalizar isso, bacana e tal. Então você pode pensar nas etapas do projeto. Passei por essa e não gastei essa reserva. Então eu pego essa reserva e posso incrementar ela na segunda etapa aqui do projeto. Contratar alugar um equipamento um pouco melhor, fazer algumas coisas assim. Então, remunerar aquele Uber que você não sabia nem de onde tirar da pessoa que ela pediu. Então, às vezes tem um serviço, assim, alguma coisinha assim, que a gente consegue ir equilibrando quando o projeto exige que a gente não possa, que a gente gaste tudo. Tem projeto que deixa devolver. Acompanhamento rígido. Passamos da parte de previsão, de planejamento, de criação da coisa, quando a gente for execução, você do financeiro não vai gastar, não vai pagar todas as coisas. Você vai entregar dinheiro para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. Às vezes vai estar numa conta que as pessoas que trabalham ali junto, ou num coletivo, ou numa empresa, ou naquele projeto, pegam um cartão e a senha e vão lá e compram. E é preciso que tenha essa dinâmica. Tem que ter segurança, mas ao mesmo tempo, se está num grupo pequeno, se está num grupo de pessoas que se conhecem, não há problema que isso aconteça. Não dá para centralizar, não dá para... Às vezes tem coisas que estão sendo compradas ao mesmo tempo, não dá para uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, pode ter múltiplos compradores, múltiplos pagadores da coisa. Só que quem é o responsável pelo financeiro? É fulano? Então, pega a notinha e traz para fulano. Tira uma foto, manda pelo WhatsApp.
precisa registrar. Manda por e-mail, manda por WhatsApp, traz o físico, entrega o papelzinho. Só que quem cuida do financeiro tem que receber tudo. Então são duas questões aí. A primeira, as pessoas têm que entregar, e a segunda, o financeiro tem que cobrar. Tem que cobrar. Não tem essa de, eu não sei, perdi, não sei o quê. Então vai, tira uma segunda vez. Então vai, pede de novo lá e me traz. Porque eu preciso disso. Porque depois é você quem vai se responsabilizar no final para prestar contas disso. Se for dinheiro público, é uma super responsabilidade. Então é isso. E a última, prestação de contas diligente. Diligente ou rápida, ou apressada, ou sem demora. Quanto mais a gente demora, e pensando em variáveis e em coisas assim, mais a gente corre risco. Ah, eu demorei para pedir o comprovante para o fulano. Faz 2 semanas que ele comprou um negócio e não pedi. São 2 semanas com a pessoa carregando, às vezes, um comprovante na carteira e que ela pode perder. Então, comprou? Fulano, me entrega, me entrega, me entrega, me entrega. Me passa o valor, me passa o valor, me diz quanto foi, não sei o quê, me manda aqui a mensagem, me responde. Comprou? Me responde. Pegou um comprovante? Me traz. Entrega para mim já, não espera, não demora. E na hora de prestar contas, mas a gente só vai começar a prestar contas 1 mês depois. Acabou o projeto já e por questão de calendário vocês vão prestar. Deixa a prestação de contas pronta. É muito mais fácil. Mas foi um evento muito cansativo de 2 semanas e agora eu queria uma folguinha. Finaliza o projeto. Presta contas, deixa tudo anotado, deixa tudo pronto, vê, já bate, já vê o que está faltando, já cobra as pessoas se está faltando alguma coisa, já fecha os valores, já pede as respostas, os e-mails de confirmação de todo mundo de fornecedor. Ok, finalizou? Finalizou. Acaba com isso e daí vai para um outro trampo, e daí vai descansar, e daí vai tomar uma água, porque assim, quanto antes você fecha, menos chance você tem de aparecer em coisas que você já não lembra, mas foi há 3 semanas atrás, agora já não sei quanto era. Então assim, diligente, rápido, com pressa. E essas para mim são as etapas de um plano financeiro. Principais ferramentas. Aí a gente vai entrar nessa questão agora das principais ferramentas e parece ferramenta, parece que eu estou falando só de planilha, mas eu vou falar de planilha também. As primeiras ferramentas, para mim, as mais básicas, são conhecimento matemático e estatístico. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, você tem calculadoras, tem planilhas, tem várias formas de fazer o cálculo das coisas, mas assim, conhecer o básico de estatística, conhecer o básico de matemática, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na internet no geral. Conhecer bem as operações matemáticas, mais, menos, vezes, dividir. Conhecer bem o fundamento estatístico do que é população, amostragem, percentual é fundamental, entender os percentuais, até para ter análise e capacidade crítica. Assim. Então, para mim, começa por matemática e estatística. Não precisa ser um doutor, não precisa ser alguém especializado, mas é bom conhecer, pelo menos essa base. Conhecimento ou amparo de terceiro nas questões fiscal e legal. A gente faz projeto e daí cada projeto é uma história, né? E às vezes você faz para um patrocinador, pessoa jurídica, mais uma marca, então ela quer que o evento aconteça. Às vezes você faz com arrecadação pessoal, com grana assim, e também a coisa precisa acontecer apenas, mas às vezes você faz um projeto, um evento, alguma coisa que seja um recurso público. E a gente precisa pensar as variáveis todas, assim como se pensa na variável chuva, na variável frio, na variável, uma série de outras variáveis que a gente tem, vento, essas variáveis de tempo, a gente tem que pensar nas questões legais e fiscais, que é mais ou menos uma coisa que eu falei com relação à eleição. Mas eu posso fazer tal coisa perto de um colégio de votação no dia da eleição? Posso fazer um evento ano a ano? Tem aquelas coisas de agora tem lei seca, depois não tem mais, depois tem de novo, depois não tem mais, e varia. Pode voltar, pode parar.
Então, ter essa informação, mas eu posso fechar uma rua? Às vezes, onde a gente está fazendo, a gente fecha uma rua. Mas e se poder público, a polícia, a fiscalização vier? Quem responde por isso? Se for uma coisa totalmente informal, aí é totalmente informal. Aí eu não sei nem quem responde. Alguém vai responder. Mas, ou também não, sei lá. Mas, se for uma coisa que você está usando recurso público, dinheiro de patrocinador, dinheiro da comunidade, procura todos os amparos, abre o site de prefeitura, fala com alguém que você conhece, que é formado em direito, ou um contador, levanta todas as questões legais e fiscais, porque elas são de responsabilidade. Às vezes não geram nenhum problema. E beleza, é um conhecimento que você adquiriu e um cuidado que você tomou em excesso. Nesse caso, em excesso, para mim é bom. E às vezes é um negócio que vai te salvar, porque você vai responder por aquilo. Ferramenta importantíssima para projetos coletivos, projetos construídos coletivamente, arquivo em nuvem. Esse negócio de estar no celular de fulano, estar no computador de fulano, estar guardado na caixinha na casa não sei de quem, isso não funciona para uma produção coletiva, principalmente quando a gente está falando aquela coisa que eu falei lá de transparência, e de tomada de decisão, de tempo. Pô, mas quanto será que a gente gastou até agora? Como será que eu consigo comprar tal coisa? Não pode ser um negócio que você vai ter que chegar, entrar em casa, ir lá no quarto, pegar uma caixinha, abrir e começar a somar tudo na hora. Você tem que estar na rua, você tem que estar num lugar, você tem que estar num espaço, às vezes produzindo no próprio espaço, e acessar a internet ali pelo celular ou por um computador e olhar e falar, gastamos tanto, eu tenho mais R$ 500 para gastar agora. E é isso, tem que estar, a dinâmica e a transparência dependem dessa coisa meio conectada. Então, eu recomendo arquivamento em nuvem no Google Drive, diversos que tem, sempre com acesso às pessoas. Nem todo mundo às vezes pode editar a coisa, mexer, apagar, transferir, mas pelo menos visualizar, todo mundo que é responsável ele tem que ter essa visualização. Então esse arquivo compartilhado é muito importante. Arquivo, seja o que for o arquivo, seja os comprovantes, as notas, seja uma tabelinha que você põe os valores do que já foi gasto, previsão do que vai gastar, enfim, todos esses controles que são feitos, compartilhados com quem tem que compartilhar. Planilhas eletrônicas, estruturação e funções. Isso também tem muita coisa na internet. É difícil num curso, esse curso é rápido, é difícil num curso como esse eu conseguir adentrar isso. Eu até vou pegar no finalzinho, eu vou pegar isso com vocês, eu vou pegar uns modelos, a gente vai olhar, mas assim é muito introdutório, eu recomendo, tem muita coisa gratuita no YouTube, tem muita coisa gratuita, tem coisas pagas que também não são extremamente caras e são boas, tipo R$ 50, R$ 30, R$ 100, que às vezes dá tipo para equilibrar e fazer e tal, um curso desses. E é fundamental, é fundamental. Por que é fundamental? Porque não dá para fazer sem? Até dá, mas demora, corre esse risco. Então, saber usar funções, porque uma planilha eletrônica ela é uma combinação de duas coisas. Ela é uma combinação de uma tabela, então uma estruturação de tabela, e daí eu vou entrar nisso, e funções. Ela juntou essas duas coisas. Função é mais, menos, vezes, dividir e todas essas coisas. Então, ela não só organiza os dados um em cima do outro, um do lado do outro, planilhado, no quadriculado, como também ela já faz a soma, a subtração, ela já joga os números onde tem que jogar. Então, saber funções básicas ou saber buscar as funções numa planilha de Excel ou no Google Drive, no planilhas do Google, seja onde for, saber usar essas funções ou buscá-las, descobrir onde elas estão e saber estruturar uma tabela, isso é importantíssimo e isso tem muita coisa na internet por aí, é gratuita, de acesso fácil. Então. E a última, gráfico. A planilha é mais ou menos um gráfico, porque ela organiza as coisas, então você consegue olhar. Eu vou mostrar um gráfico só para vocês aqui, mas quando a gente está falando de projeto também, a parte imaterial do projeto, que é essa entrega do projeto, tipo estética, conceito, política, está num lugar que a arte, as linguagens de arte mostram as proporções do que é mais importante, do que é menos importante.
São essas linguagens artísticas que vão trazer esse desenho. As finanças, para mostrar o que é mais importante ou menos importante, o que custa mais, o que custa menos, o que está sendo esquecido, o que está sendo dado atenção demais, os gráficos, eles ajudam muito a gente a enxergar essas discrepâncias, enxergar então, putz, mas por que fulano fala alto e puxa tudo para ele e tá com tudo isso aqui, e ciclano que é mais quietinho, mais de boa, mais tipo, beleza, tá sem grana, sabe? Tipo, dentro do projeto. Todo mundo precisa, pode até ser que ele precise menos, mas ainda assim ele precisa, sabe? Então, gráficos ajudam, inclusive, a mostrar para as pessoas de uma maneira mais desenhada, olha, vamos organizar isso aqui melhor, sabe? Vamos pensar no coleguinha, então tem esse ponto aí. Próximo. Começo, meio e fim. Quando eu falo de começo, meio e fim, a primeira coisa que é muito importante é quem cuida da parte financeira do projeto tem que estar lá no planejamento, no recorte, no desenho do que vai ser o projeto, que eu falei, tipo, que legal fazer um programa de dança. Sim, mas quanto tempo? Quantas pessoas vão participar? Qual é o espaço que a gente vai precisar? Então, lá na idealização, quando vai fechando, vai ser de tanto tempo, vai ser em tal lugar, vai ser para tantas pessoas. A pessoa das finanças tem que estar lá junto. Ela tem que estar durante a execução, que eu falei de ficar cobrando todo mundo, me manda, me apresenta, me deixa aqui comigo, pode pagar, mas depois me traz aqui. E na hora que todo mundo parar, ela tem que estar no fim, prestando contas, achando, tipo, tirando os nós das coisas. Mas isso aqui eu não sei como foi, não sei o que, tem que ir atrás da pessoa. Fulano, quanto que você gastou nesse dia? Me entrega as coisas. Mas não era 20, por que foi 25? Não era 100, por que foi 80? Tem que, tipo, no fim, quando acaba tudo, apaga a luz, finanças continua. Então, é um trabalho de começo, meio e fim, não é um trabalho que chega no dia da apresentação, ele começa, ele vem para o dia da apresentação, ele vai para depois. Então, é mais ou menos sobre isso que eu falo aqui agora, assim. Começo, meio e fim. Um bom planejamento lá no começo, ele vai reduzir incertezas. A gente tem muitas incertezas no projeto. Se a gente não tivesse, qualquer um fazia. Tudo bem que todo mundo faz muita coisa, mas bons projetos, projetos de relevância, projetos de grande impacto e que se perpetuam, são projetos que as incertezas foram reduzidas. A gente trabalhou com mais certezas, né? Financeiras, né? Definição de limites também lá no começo. Vamos começar pequeno, vamos fazer isso aqui. Depois a gente vai para outro lugar, ou nem vamos para outro lugar, porque a gente não quer ir, sabe? A gente quer ser isso aqui tá legal pra caramba. Se a gente for, se transforma numa outra coisa que a gente nem tá afim, que perde sentido. Então, definição de limites no financeiro uma vez definido um limite muito grandão, é entender quanto custa esse grandão e tentar achar fórmulas, soluções para levantar o dinheiro que precisa. Se é um projeto pequeno, mas também está pensando em retornos, está pensando em ganhar dinheiro com ele para poder fazer o próximo ou para pagar as pessoas, vai ter bilheteria, vai ter contribuição. Como que um projeto muito pequenininho, mas é um dia só e a gente precisa pagar 20 mil, mas em um dia a gente levanta 20 mil, que se a gente fizer 5 dias, uma vez por mês, mas daí 4 mil para cada evento, daí talvez a gente levante 20, mas em um só, por 2 horas. Então, assim, entender esses limites, entender esses limites financeiros e a ida e a volta do dinheiro, isso é muito importante. Apresentar opções para tomada de decisão. Não é o financeiro quem decide, o financeiro pode apontar. Geralmente quem decide é o dono do projeto ou o coletivo dono do projeto. Pode ser um, pode ser 10. Ou a comunidade, mas uma vez que vai ser tomada a decisão e tem impacto financeiro, que geralmente tem, apresentar opções. Porque senão inviabiliza, porque senão você só fala não. Tem essa opção que é a mais barata, tem essa opção que é uma outra tecnologia, pode ser meio perigosa ou vai dar mais trabalho, mas também é tão barata, tem essa mais cara que resolve tudo. Então, e deixar quem tem que decidir, decidir. Entender e comunicar os objetivos financeiros do projeto, é mais ou menos o que eu falei anteriormente.
Projeto é um projeto social, é um projeto sociocultural e ele não tem retorno financeiro, ótimo, entender isso. Ah, mas era importante que a gente cobrar. Mas cobrar para quê? Se a gente já está com a grana para fazer, para que a gente vai cobrar uma bilheteria? Para que a gente vai cobrar entrada, acesso? O que a gente vai vender? Se a gente não está buscando lucrar com isso, se não foi a ideia do projeto, a gente não quer lucrar, a gente quer trabalhar, cada um recebe seu cachê aqui que veio do fomento e tal, e tá tudo certo, e morreu. Não tem essa de vamos fazer um saldo para o próximo, não é isso. Ah, não, mas é um projeto que a gente está fazendo com grana nossa e a gente quer sim tirar uma grana para reinvestir, para melhorar um espaço tal que a gente está reformando. Então, assim, entender os objetivos e comunicar para todo mundo. Uma vez que os objetivos foram definidos, ó, esse projeto é um projeto para sobrar dinheiro, não dá para ficar gastando esse dinheiro porque a gente precisa dessa reserva no final. Essa grana vai ser para trocar o telhado, não sei do que. Comunicar a todos, para ficar muito nítido, para ficar tipo reto. Ah, mas não sei o que. Comunica. E comunica por e-mail, comunica pelos canais oficiais, para não também não ficar só de boca e daí depois ninguém lembra na hora que as pessoas querem as coisas. Centralizar ou supervisionar o controle de gastos. Falei isso também um pouquinho. Ou você é um projeto pequeno, tem 3 pessoas envolvidas no projeto, e daí você fala, eu cuido das finanças, então eu compro tudo, me manda aqui, me manda a cotação que você fez, me manda o WhatsApp que você recebeu do cara lá, do fornecedor, e eu resolvo com ele. Ou se é um projeto maior, que vai ter umas coisas, supervisionar, precisa supervisionar. Isso não tem como, não dá para deixar solto. Se deixar solto, é filho sem pai e dá ruim pra caramba, porque tipo, aí ninguém sabe de quem é a coisa. Guardar todos os documentos necessários. Também já falei isso muitas vezes, tipo, guardar todos os documentos necessários. Não tem, é burocracia, é finanças, é dinheiro, é prestação de contas. Tudo que for necessário tem que ter uma forma de organização. É uma caixinha para guardar os físicos, mesmo assim fotografa, digitaliza e guarda na nuvem, não guarda num computador. O computador deu pau, você perde tudo. Guarda na nuvem em algum lugar, manda por e-mail, manda de um e-mail para outro e-mail, guarda em algum lugar na nuvem que você consiga acessar, que não dependa de um computador só, que não seja uma caixinha, porque a caixinha se perde, sei lá, molha, não sei. Dar soluções a imprevistos e torná-las imediatamente oficiais. A gente prevê coisas, mas a gente também tem imprevistos. Uma vez que teve imprevistos, dar soluções. Essa solução é apresentar as opções para tomar decisão, ou se é você quem decide, decidir. Uma vez que decidiu, uma vez que tirou esse dinheiro daqui e pôs ali, avisar todo mundo que tem que avisar. Olha, foi feita essa mudança, para depois não acontecer essas dúvidas também, essa coisa de não transparência no final. De, mas por que foi feito isso? Por que foi chamado tal coisa que era mais caro? Ó, precisou se tomar decisão naquele dia, a gente tomou, a gente decidiu, a gente foi e fez isso, e está feito, e vocês já foram avisados. Vocês tinham aquele dia para vocês falarem não, agora já foi feito. E finalizar a prestação de contas o mais rápido possível. A diligência, que eu falei, eu termino falando a mesma coisa, tipo, acabou, acabou, parte para outra, vai embora. E é isso é muito importante. Senão, memória falha, coisas somem e dá bucha. Agora eu vou começar aqui com os modelos. E a primeira coisa eu vou falar a diferença de uma planilha e de uma tabela. Se a gente estivesse olhando para esse papel impresso, a gente está olhando ele no computador. Mas se a gente estivesse olhando para uma folha sulfite agora, a planilha é esse quadriculadinho. Um caderno é uma planilha, porque ele tem umas linhas. Então ele só tem o horizontal, mas ele é uma planilha. O quadriculado também é uma planilha. A planilha é um plano. Então uma folha que eu posso organizar meus dados, um texto, números, contas, e uma série de outras coisas, imagens, é uma planilha, é um plano ali que eu me organizo, um plano organizado. Só que uma planilha ela pode ser muito ampla, ela tem muitos quadriculados, uma pauta de caderno de música é uma planilha. Aquele caderno de caligrafia que existia antigamente também é uma planilha. Uma vez que eu fecho a planilha, desenho na planilha, e daí falo, isso aqui eu vou usar, aí a partir disso eu estou fazendo uma tabela.
começa aqui, termina aqui. Tem essas linhas, esses itens, esses valores. Tem tantas colunas e tantas linhas. Fechei. Bah, isso aqui é uma tabela. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela de cores, tabela de trabalhos, de funções, de etapas, de uma série de coisas. Aí a planilha é só o papel que a gente vai desenhar, um papel quadriculado, organizado e tal. E a tabela é o conteúdo, assim, é fechado, desenhei. Se eu tenho um caderno só com linhas, ele é uma planilha. Se eu escrevo um texto, em metade dele, essa metade é uma tabela. Essa primeira tabela que eu coloquei, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, que eu esqueci de falar, é esses modelos, eles estão no Google Drive e na descrição da aula tem o link para vocês clicarem. No Zoom depois a gente vai mexer nesses modelos, vocês vão ver. Mas aqui eu peguei uma tabela que eu já usei, que é uma tabela de produção executiva de disco. Então, tem os custos. Aqui eu coloquei, deixei tudo zerado, mas tem item a item. Então, você vai ter lá direitos autorais, direito de obra, você vai ter direitos sobre outros trabalhos, tipo fotografia, parte gráfica, para fazer a capa do disco. Aí você tem remuneração de músicos, os cachês artísticos. Aí você tem registro audiovisual. Você tem uma série de coisas que vai entrar aqui. Direção artística, produção musical, produção executiva, imposto. Essa é uma planilha bem completa, bem legal, assim. Ela está toda zerada, mas ela é uma planilha bem legal, assim. E ela está dividida por setor. Ela é setorizada. Então eu tenho aqui esse setor que é direitos autorais. Depois eu tenho esse outro setor que é intérpretes, sei lá, músicos. Enfim, eu dividi por setor. E daí a gente consegue olhar e ter aquela capacidade analítica que eu estava falando de, pô, mas fulano está ganhando muito e ciclano está ganhando muito pouco, sabe? Então esse é um ponto que eu acho que dividir por setor é legal para olhar para os setores. Vamos dizer que a gente tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setores. Vamos dizer que tem 9 responsáveis. Por que fulano está levando toda essa grana aqui e os outros 8 estão com um pouquinho, sabe? Então, entender essas discrepâncias é bem legal. Vou para o próximo. Essa aqui eu chamei de tabela 2, é uma tabela de custos e despesas totais. Na tabela anterior, eu coloquei ali, eu tenho um subtotal de cada setor, então tenho, por exemplo, em direitos autorais, eu tenho obra, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, ela estava até pequena ali para a gente ver, mas assim, eu tenho lá obra e tenho arranjos, esses dois são direitos autorais, e daí eu tenho um total. Aqui é uma planilha que já finaliza, eu já não vou ter obra musical, composição musical, mais arranjos. Eu já vou ter a soma dos dois, chamado direitos autorais. Aí, então, agora eu fecho esses segmentos que estavam detalhados numa planilha só e olho segmento a segmento. O que é legal daqui? Eu fiz duas colunas. Eu fiz uma coluna que é uma coluna que está dando 35.200 ali, que é valor sem impostos. Então, cada cachê artístico, 3.200, som, 3.000, iluminação, 1.700. Eu começo com esses valores, são valores de custo. E custo é tudo que está atrelado. Então, se é um show de música, o cachê dos artistas, dos músicos, o som, a iluminação, a cenografia, o figurino, os equipamentos, a estrutura, é tudo relacionado ao som. Tudo relacionado a custo. E daí eu tenho depois administrativo, registro audiovisual, transmissão, mídias sociais, assessoria de imprensa. Essas coisas poderiam não existir. Então essas coisas são consideradas despesas, porque despesa é algo que não está relacionado. Assim, eu consigo entregar um show para o público sem transmissão? Se for ao vivo, sim. Então, se não é ao vivo agora, por exemplo, que só tem live, a transmissão ela é custo. Se eu tivesse com um palco na praça e quisesse também colocar a transmissão, aí ela era despesa, porque daí era um adendo, é uma coisa que eu quis colocar, mas que não precisaria estar ali. Então as coisas podem mudar dentro desse olhar.
A questão é que eu tenho valor sem impostos. E daí do ladinho ali, onde tem 100% e desce ali o percentual, eu tenho o percentual de cada coisa. Então tudo custou 35.200. Mas como o cachê artístico é 3.200, quanto que ele representa? Ele representa quase 10% dos 35. Se ele fosse 3.520, ele daria 10%. Ele é 3.200, então ele está dando 9%. Aí aqui é um exemplo legal que eu já montei para vocês olharem isso. Eu tenho várias coisas que são 9, 8, 4, 6, 7, 4, 5, e daí eu tenho duas coisas, que é o registro audiovisual e a transmissão, que elas custam 18% e 14%. Existem coisas que são mais caras, existem coisas que são mais baratas. Beleza quanto a isso. Porém, se uma coisa é muito cara e eu não tenho essa grana, ou se ela é muito cara e eu não preciso tanto dela, será que eu preciso colocar ela se ela é tão cara assim? Porque tudo custa menos do que 10%. E esses dois, o registro audiovisual, que é a gravação ali para depois virar um filme, sei lá, um clipe, alguma coisa assim, ele custa quase 20%. De muitas coisas ali, ele custa mais do que o dobro, triplo, quádruplo do valor. Então a gente precisa olhar para essas coisas e pensar, tá, eu tenho um projeto e esse projeto tem todas essas coisas. Eu quero colocar o registro audiovisual da transmissão. Será que não é legal eu correr atrás de um patrocinador para esses dois e fazer esses dois separados, sabe? Porque dentro do projeto que eu estou fazendo ele está comprometendo muito. Então às vezes você consegue. Não sei se todo mundo que está vendo gosta de futebol. Eu não sou super fã, mas eu gosto de futebol. Inclusive sou ponte pretano. E tem uma coisa no futebol que é assim, às vezes tem um elenco do time, o time tem uma grana, e daí eles trazem um cara que é muito grande lá para jogar. E daí eles não têm grana para pagar esse cara, então eles vão atrás de um patrocinador específico para bancar aquele cara. Às vezes tem um festival que também tem uma grana para trazer alguns artistas, e daí quer trazer um artista que é muito grande. E daí eles correm atrás de patrocínio para trazer esse único artista. Acontece isso. Então, às vezes, se a gente tiver uns itens na coluna que a gente está achando que está muito fora, talvez seja uma forma de pensar, mas pô, então vamos fazer assim, então vamos buscar um patrocínio para o filme, porque é um filme, a transmissão ali, a transmissão e o registro audiovisuais vão gerar um registro que pode virar um filme, então vamos deixar um patrocinador, um edital para o filme, de repente. Então, em formas. E daí aqui, depois vai fazer sentido na planilha para vocês, mostra como que é feito o imposto. Caso vocês emitam por pessoa jurídica que não seja MEI, vocês vão ter imposto sobre a nota que está sendo emitida para que, sei lá, eu emito uma nota e daí a empresa vem e me paga o valor, o patrocinador vem e me paga. Eu também faço o cálculo separadinho para a gente entender um pouco a lógica do imposto, a gente vai ver isso melhor no Zoom. Tá? Legal, vou para o próximo. Essa tabela 3 eu tinha feito uma tabela que era por segmentos, assim, né? Ali por funções e tal, setores. Aí eu fiz uma que é por etapas. Tá tudo junto, pesquisa, elaboração, ensaios, plano de comunicação. Pensando que isso aqui é um projeto, por exemplo, sei lá, uma programação variada de várias linguagens de arte que vão acontecer em vários dias por uma quinzena, um exemplo. Aí eu criei o verdinho, que é esse primeiro, eu criei com uma parte de pré-produção. E daí na pré-produção eu tenho ali a pesquisa, por exemplo, se eu tenho uma ideia de um projeto, mas eu preciso dar uma pesquisada para entender esse projeto melhor, pesquisa artística mesmo. Aí, e a pesquisa vale, porque eu já estou trabalhando para ela, então o valor da pesquisa está lá na pré-produção. Ela tem valor e ela vai ter um prazo também. Aí depois disso eu tenho elaboração, que daí é botar no papel mesmo, já pesquisei, já entendi para onde dá para ir, então agora eu vou elaborar o projeto, criar o projeto. E se eu tenho um custo de elaboração, porque também é um trabalho, então ele está lá na pré. Aí chamei as pessoas, elaborei, pensei quem vai participar do projeto, tem que ensaiar com as pessoas. As pessoas já estarão trabalhando também. E elas já precisam receber, porque também as pessoas não podem ficar esperando tipo 2 meses para receber um negócio que elas já estão trabalhando desde já.
Então tem um custo ali de ensaio também. E eu vou ter que fazer a divulgação desse evento para esse evento acontecer, ser legal, para gerar tanto conteúdo, assim, de, sei lá, sair na imprensa e tal. Provar, inclusive, quando sai na imprensa, você prova se é um edital, por exemplo, ó, aconteceu, ó, tá aqui no jornal, tá aqui no site, tal jornal. Não só para isso, mas também para comunicar, para chegar nas pessoas. A gente faz projetos para que cheguem em pessoas. Então, ó, gastei com isso, com plano de comunicação, com mídias sociais, com assessoria de imprensa, com rádio, sei lá, com várias coisas que eu posso gastar, com o jornalzinho do bairro, não sei. Paguei aqui essa divulgação, então ele está aqui, ele também é prévio. Aí eu tenho essa quinzena de programação de vários dias, que vão acontecer 4, 5 dias por semana, que vai acontecendo esse evento. Essa quinzena é a produção, que daí é a coisa acontecendo. Então eu tenho que montar palco, eu tenho que montar as estruturas todas de cobertura, house mix lá para o engenheiro de som ficar, as estruturas de luz. É um espetáculo de dança num galpão, então vai ter umas luzes nos cantos, não sei o que, vai ter linóleo no chão. Então eu preciso forrar o chão, preciso fazer essas coisas todas, esses equipamentos e estruturas tá ali no dia, no dia, mas assim, um dia antes, 2, que a gente vai montar. Tem coisas que são compradas, tem coisas que são alugadas, tem coisas que são cedidas, mas tudo que tiver valor alugado ou comprado vai estar nessa planilha. Técnica, remuneração das pessoas, remuneração de quem está trabalhando na técnica. Coloquei técnica, mas daí tem um monte de outras coisas. Assim, poderia ser luz, poderia ser som, poderia ser figurino, poderia ser cenografia, mas eu coloquei como técnica nessa planilha. Às vezes é uma pessoa só que está cuidando de tudo, enfim. Cachês, que é a parte artística mesmo, assim, os atores, os músicos, os bailarinos. Despesas administrativas, eu sempre chamo de despesa tudo que não é fundamental à atividade, mas as despesas administrativas para mim entram no lugar de administração mesmo. Então, por exemplo, se tem imposto, eu vou colocar aqui. Se eu tenho uma pessoa cuidando só do financeiro, uma pessoa cuidando só do administrativo, se eu tenho que alugar um computador para ficar fazendo esse financeiro, se eu tenho que pagar a luz, tem edital que prevê isso, tem edital que não prevê, mas pagar a luz, pagar a água de um espaço que eu estou usando para executar um projeto, aluguel, isso tudo é meio despesa administrativa, despesa de escritório, assim. Transmissão também, vai ser uma live, então tipo, despesa administrativa, um outro exemplo. Eu precisei comprar um pacote de folha sulfite para fazer um roteirinho, ou para fazer um fundo seria cenográfico, mas para fazer um roteirinho de coisas que vão aparecendo ali para a gente ir montando como se fossem claquetes e tal. Tudo que eu usar meio tipo material de escritório, essas coisas, é tudo despesa administrativa. Aí transmissão. Hoje a gente está vivendo essa questão toda da transmissão, tipo das lives, principalmente. Live stream, que é essa transmissão ao vivo, ou VOD, que é Video on Demand, que é essa gravação, como se fosse um videoclipe, né? Como se fosse uma coisa já gravada e daí você vai lá e coloca online na internet. Está online, mas não é ao vivo, né? Então, se eu tenho essa transmissão ou se eu tenho esse custo de audiovisual para gerar um VOD, tá ali e tá no dia também, porque está captando no dia. Depois vai virar um produto que vai ficar na internet salvo lá gravado. Mas ali está gravado, tá sendo gravado no dia também, na quinzena, no período que está acontecendo. E pós, como eu gravei, agora vai ter uma edição e uma montagem disso daí. Não vai cru como uma live. Isso daí vai ser editado e montado para virar um produto, um filme. Eu não sou do audiovisual, já trabalhei com umas coisas de audiovisual, mas não sou do audiovisual. Mas lá vai ter edição e montagem, finalização, sei lá. Aí rolou essas três, isso daí é pós. Acabou o negócio, agora alguém pega esse material e vai trabalhar esse material. Multa de locação de equipamento. Coloquei como um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente alugou equipamentos e daí uma caixa queimou. E queimou por erro nosso. A gente ligou no 220 a caixa.
A gente vai devolver e eles vão cobrar uma multa porque a gente devolveu queimado. Então isso é um custo que a gente só vai saber que ele existe depois que acontece. E plano de comunicação. Eu não estou fazendo um vídeo, eu não estou fazendo um produto. Quando eu for lançar ele, eu ainda preciso de um plano de comunicação para esse produto posterior. Então, uma coisa é o plano de comunicação que eu coloquei só na pré, porque ele vem da pré e já finaliza no azul ali na produção, na quinzena. É um plano que já foi pensado para antes e durante. Só que daí eu tenho agora um segundo plano que é da pós, que é relacionado à edição e montagem, que daí é uma outra grana que vai entrar para a gente fazer essa divulgação do audiovisual. E do resultado, de tudo que foi, como foi legal e tal, e não sei o que, essa pós. Então essa pós eu coloquei no amarelinho ali. E por último, que é alimentado por aquele, é exatamente, eu coloquei os mesmos itens, é uma programação quinzenal que vai acontecer na segunda quinzena de agosto de 2021. Mas a pesquisa, toda aquela pesquisa que eu estou fazendo artística, eu já começo a trabalhar em maio. Então eu já coloquei, e isso chama gráfico de Gantt, é um gráfico de queda em que a gente vai colocando as etapas. Poderia ter colocado inclusive os valores dentro. Quanto que custa a pesquisa? Ah, a pesquisa custa R$ 800. Então eu já coloco ali em maio, naquele primeiro quadradinho, eu já coloco R$ 800 ali, porque eu já preciso receber para estar trabalhando. Então vamos lá, começa o fluxo financeiro com a pesquisa. A pesquisa dura um mês e meio, vai em maio inteiro e metade de junho. Quando eu estiver finalizando a pesquisa, quando eu estiver entrando na terceira etapa dela, na terceira quinzena dela, eu já começo essa elaboração, porque eu já pesquisei umas coisas, então eu já começo a desenhar o esqueleto do projeto. Aí o projeto tem 2 meses, ele começa no começo de junho de 2021 e vai até o final de julho. Então, ele tem 2 meses para executar. Aí os ensaios, tipo, eu já estou desenhando o esquema, eu já começo os ensaios com quem já pode ensaiar. Então metade de junho ele já começa, então eu tenho que ter, ali em junho eu já tenho que ter recebido a grana da pesquisa, se eles me pagarem, se o patrocinador ou o edital for me pagar mês a mês, eu já preciso ter recebido em maio o dinheiro da pesquisa, em junho eu preciso ter recebido o finalzinho da pesquisa, ou se eu já recebi ela inteira de uma vez, a elaboração do projeto, a criação do projeto. Aí, em junho também, eu já preciso receber uma parte dos ensaios, mesmo que seja uma parte pequena, mas eu tenho 2 meses de ensaio. Se eu receber um mês já ajuda muito, porque eu já começo a pagar as pessoas. Aí, em julho, eu já preciso receber também um dinheiro para fazer esse plano de mídia, esse plano de comunicação, que vai durar de metade de julho até, é um mês e meio, até essa quinzena. Então é um mês prévio e mais um mês de execução que está nessa coluna da programação ali, roxinha, mais essa quinzena de agosto, segunda quinzena de agosto, que é quando vai acontecer essa programação de 15 dias aí. Aí durante o projeto, a produção dele, entra ali cachês. Então a galera vai receber quando? Os ensaios a galera já recebeu. Se alguém não vai ensaiar e vai chegar só para o dia para se apresentar, a pessoa vai receber só o cachê. Então, os cachês eu vou pagar nessa segunda quinzena de agosto. Posso pagar no dia, posso pagar 2 dias na semana, 2 dias antes, posso pagar 10 dias depois, mas é nesse período aí. Eu tenho que receber em agosto. Não dá para eu receber isso em outubro, não precisa receber em maio. Então, eu estou só colocando para a gente entender. Não é tão rígido, mas é mais ou menos isso, para a gente ter esses limites assim. Cachês. Técnica. O pessoal que vai trabalhar na técnica é a mesma coisa. Se o pessoal precisava estar nos ensaios, eles já receberam como ensaio. Então o ensaio ele não é só cachê. O ensaio ele corresponde a cachê artístico, cachê de técnica ou remuneração de técnica. E se precisou nos ensaios alugar um espaço, ir num estúdio para ensaiar, num estúdio de dança, num espaço, seja no que for, se eu precisei usar um espaço, paguei por isso. Se eu precisei usar o equipamento, paguei por isso. Está incluído lá nos ensaios. O ensaio tem que colocar tudo isso. O ensaio está resumido, mas o ensaio é isso. É tudo que envolve o ensaio. Aí cachês, técnicas, equipamento de estrutura.
palco eu não precisava nos ensaios, estrutura, cobertura, eu não precisava nos ensaios. Eu fazia em outro espaço. Agora, no dia da apresentação, eu preciso, na praça ou na rua, eu preciso desse palco, dessa estrutura. Então daí o custo entra nesse momento. Posso pagar um pouco depois, posso pagar metade antes e metade depois, posso, mas preciso receber isso em agosto. Despesas administrativas. Eu posso ter despesa administrativa em todo o processo, mas eu posso, tipo, centralizar. Como são coisas que eu vou, sei lá, se eu precisasse de um computador ou de uma rede de computadores, que a gente pensa, por exemplo, a galera da produção cinematográfica, que eles montam um campo de batalha com 100 pessoas, 200 pessoas trabalhando ali para um filme. E daí você tem várias pessoas com vários computadores, você precisa alugar ou comprar esses computadores, precisa entrar lá em maio, em junho, já precisa entrar desde o começo. Mas para esse projeto que eu estou pensando, que é um projeto pequenininho, a gente vai ter umas despesas administrativas no dia aqui, que também podem ser tipo, coisas pequenas assim, que elas entram nesse mês de agosto. A transmissão também, não adianta pagar antes e não dá para pagar muito depois, assim. A galera vai trabalhar nessa época, vai receber nessa época. Aí, pós, eu tenho a edição, montagem, finalização do audiovisual. Então tá o período em que vai ser trabalhado, que é 1 mês e meio, vai trabalhar, acabou agosto, acabou o projeto, daí vai entrar setembro e metade de outubro, legal, e daí tem essa remuneração, o valor que a pessoa vai receber, pode receber tudo em setembro, ou pode receber 2 partes em setembro e uma terceira parte em outubro. E o plano de comunicação, não, desculpa, daí a multa, ela vem na sequência já, porque acabou o evento, ali, segunda quinzena de agosto. Entrou setembro, eu estou devolvendo os equipos e falando, olha gente, isso aqui queimou essa caixa aqui, quanto que fica? Fica R$ 800, R$ 500, R$ 200. Aí eu tenho que desembolsar isso e essa queima de equipamento é uma coisa que eu tenho que ter colocado lá nos não desejados, mas tem que ser previstos, ou se eu não previ, eu tinha que ter uma reserva, senão eu vou pagar do bolso, ou alguém vai pagar do bolso. Então, tipo, eu já tinha que ter colocado essa gordurinha. É uma gordurinha que se eu não gastasse com multa, eu poderia gastar agora com plano de comunicação maior, mas não sobrou para o plano de comunicação, gastar uma parte só para o plano de comunicação e essa parte vai para multa. Eu tinha R$ 1.000 para gastar com mídias sociais. Vou ter que pagar 200 dessa caixa, então vou gastar só 800 com mídia social e terminar zerado o projeto aqui, com todo mundo tendo recebido e todo mundo tendo pago as coisas e tudo certinho. Esse é o último que eu mostrei para vocês, chama gráfico de Gantt. E vamos para o Zoom agora, gente. Tem um link na descrição do vídeo aqui no YouTube. É um prazer estar com vocês. A gente vai para o Zoom, a gente pode conversar lá, vocês podem perguntar tudo que quiserem perguntar. Beleza? Obrigado, valeu.